E aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama e no vídeo de hoje eu trouxe aqui 5 dicas de livros de literatura distópica para se ler em tempos sombrios. E antes de mais nada, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E o primeiro livro de nossa lista é um clássico da literatura, considerado um dos 100 maiores livros já escrito em língua inglesa. Estou falando do Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. O livro ele se passa num futuro um pouco distante da gente, mais de 2500, e conta a história de uma sociedade que é super regulada e super bem organizada, onde as pessoas são divididas por castas. E nessa sociedade não existe mais a procriação através do sexo, as pessoas elas são produzidas através de incubadoras. E é nesse processo que se escolhe a casta de cada pessoa, onde ela vai viver ali por toda a sua vida. E desde criança as pessoas são condicionadas, ainda bebês, a ficarem longe dos livros. Tem uma sala com um livro no centro e a criança engatinha até o livro, coloca a mão, leva o choque. Engatinha até o livro, coloca a mão, leva o choque. Isso até ela desistir de tocar o livro. E é nesse contexto todo que conhecemos o personagem principal de nossa história, Bernard Marx. Ele se sente diferente, ele acha que algo está errado com ele, pois ele se sente diferente das outras pessoas de sua casta. Então Bernard começa a se questionar o que está errado com ele e deseja procurar respostas. E para encontrá-las, ele vai procurá-las fora dessa sociedade dita perfeita. Então ele chega num local onde estão os chamados selvagens, que são pessoas que não se adequaram a esse universo e são ali tratadas como selvagens. E é nesse local que ele vai descobrir novas coisas, ampliar a sua visão de mundo e com isso tentar voltar e derrubar essa sociedade em que ele viveu a vida inteira. E um outro clássico de nossa lista é um dos mais citados atualmente quando se fala das aproximações com os tempos modernos. Estou falando do livro 1984 de George Orwell. E na história do livro, toda a sociedade é controlada pelo Estado, seus habitantes estão constantemente sendo vigiados pelo grande irmão, o Big Brother, até mesmo dentro de suas casas. Aqui também existe uma divisão entre as classes altas e baixas, e com a desculpa de uma guerra iminente, o governo ele mantém o poder na mão das classes altas e limita o acesso à educação, aos bens materiais das classes mais baixas. E a essa classe mais baixa que pertence o nosso protagonista, o Wilson Smith. Ele trabalha para o Ministério da Verdade, que consiste basicamente em fazer a seguinte coisa: pegar informações de jornais, documentos históricos e literários, alterar. Então ele está constantemente mudando a história e a literatura, dando a impressão de que o Estado nunca errou. E as coisas começam a mudar quando Wilson conhece Julia e algo desperta nele, ele começa a questionar o status quo daquela sociedade. Então eles têm um romance proibido e juntos eles vão aí fazer parte de uma revolução para tentar derrubar o sistema. Uma coisa interessante é que nesse universo de 1984 a leitura também é proibida. E aí dá para se observar que enquanto George Orwell tinha medo, por exemplo, de que as pessoas não pudessem ler livros, as bibliotecas fossem queimadas, o Aldous Huxley já tinha medo que na verdade as pessoas não se interessassem mais pela leitura, elas fossem condicionadas a um ponto de não se interessar mais pela leitura. Qual das duas realidades vocês acreditam que está mais próxima da gente em relação à leitura? E a próxima dica de nossa lista: os livros também são proibidos, inclusive é o tema principal da história. Estou falando de Fahrenheit 451 de Ray Burroughs. Imagine a seguinte situação: um futuro onde os bombeiros eles são acionados não para apagar incêndios, mas para queimar livros ilegais. E nessa sociedade, a imaginação, o questionamento, fazer perguntas demais são ações consideradas ilegais. E o que as pessoas fazem para se distrair nesse universo então? Existem TVs do tamanho de paredes e as pessoas assistem novelas interativas, então elas pegam um roteiro e começam a interagir com as personagens da novela. E é por essa TV também que as pessoas recebem toda e qualquer informação sobre o governo e sobre o dia a dia. E é nesse contexto que conhecemos o protagonista de nossa história, o Guy Montag. Ele é um desses bombeiros incendiários que nunca se questionou por que fazer aquilo, simplesmente ele aceitava as ordens que aquilo era o certo a ser feito, era a lei, então ia lá sempre sem remorso nenhum queimar os livros das pessoas. Mas os seus pensamentos começam a mudar por causa de 2 eventos que ocorreram com ele. O primeiro é quando ele conhece uma adolescente cheia de vida e imaginação chamada Clarice, que está sempre se perguntando o porquê das coisas, por que o céu é azul, vamos pisar na grama, você já fez perguntas, conviveu com seus amigos?
Isso faz ele também refletir e questionar algumas coisas, só que ela desaparece misteriosamente e ele fica muito intrigado com isso. O outro acontecimento que mexeu muito com ele também é quando uma senhora ela se recusa a sair de sua casa, a casa está pegando fogo e ela não vai sair de lá, vai ficar com os seus livros, então assim ela morre queimada. E esses dois eventos começam a fazer o Montague se questionar sobre o status quo daquela sociedade, se aquilo que ele faz é correto ou não. E é por causa desses questionamentos que ele começa a ficar em perigo. O próximo livro, talvez um dos mais pessimistas dessa lista, escrita pela grande dama da ficção científica, Octavia Butler, estou falando da Parábola do Semeador. A história se inicia em 2024, onde uma crise ambiental e econômica assolou os Estados Unidos. As pessoas vivem agora em pequenos bairros isolados por muros, e esses bairros, inclusive, são constantemente atacados por incendiários. E as ruas são ainda mais perigosas, pois a segurança pública é completamente nula, estupradores, assassinos, traficantes de drogas e outros infratores não são punidos, a polícia só ajuda quem paga propina e o governo não faz questão nenhuma de esconder a sua negligência em relação a isso. E é nessa realidade que cresceu a nossa personagem principal de apenas 15 anos, Lauren Olamina. Ela viveu nessa sociedade a sua vida inteira, desde criança já aprendeu a pegar em armas, e em certo momento o bairro onde ela mora é atacado por incendiários, eles não conseguem expulsar essas pessoas e ela se vê obrigada a sair nessa sociedade, nessas ruas perigosas em busca de refúgio para tentar sobreviver. A narrativa ela é muito interessante, pois conhecemos o ponto de vista da Lauren, pois é ela que narra a história através dos seus diários e ela não poupa esforços para descrever toda a crueldade que ela passa e vê. Então, através dos olhos dela, vamos conhecendo um pouco mais sobre essa sociedade, descobrindo um pouco o que aconteceu ali, como eles chegaram naquela situação. Outra coisa interessante do livro é que Lauren ela criou uma religião para tentar sobreviver a tudo aquilo, chamada Sementes da Terra, onde o principal mandamento é Deus é mudança. A Parábola do Semeador era para ser uma trilogia, mas infelizmente Octavia Butler faleceu antes de terminar o último livro. Temos apenas 2 livros, o segundo é a Parábola do Talento, já disponível pela editora Morro Branco. Vou deixar o link na descrição. Comprando pelo link da descrição, vocês ajudam o canal, beleza? Todos os livros na descrição. E para encerrar a nossa lista de hoje, um livro que já falei sobre ele aqui no canal, vou deixar o link aqui no card para quem se interessar. Estou falando do livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood. O livro ele conta a história de Offred, que vive na República de Gilead, que antes era os Estados Unidos e agora é uma sociedade completamente totalitária e teocrática. E aqui, nessa sociedade, as mulheres elas são totalmente oprimidas, dividida por categorias, então cada categoria tem uma função dentro dessa sociedade, e a Offred lhe coube a categoria de Aya, que é praticamente viver apenas para tentar procriar. E nessa sociedade a leitura e a escrita também são proibidas, qualquer tipo de leitura mesmo, tanto que nos supermercados elas estão lá comprando tomate e tem um desenho de um tomate ao invés de estar escrito a palavra, então elas não podem ler nada. E a única coisa que mantém Offred viva e com energia bastante para se manter nessa sociedade horrível é a esperança de reencontrar sua filha, que lhe foi tomada no momento de sua captura. Uma coisa interessante de se notar é que 4 dos 5 livros que eu citei aqui, de alguma maneira proíbem a leitura e a busca pelo conhecimento, pois uma sociedade distópica, governada por uma grande corporação ou por um governo totalitário, sabe que se as pessoas começarem a ler, elas irão questionar a realidade em que estão vivendo. E isso não é legal, é muito perigoso, as pessoas vão se questionar sobre seus direitos sociais, sobre a sua liberdade, e isso para eles não é legal, então eles proíbem ou convencem você a não ler livros e pensar por sua própria cabeça. Então é isso, pessoal, essas são as dicas de hoje. Deixem nos comentários outros livros que eu não citei aqui, dicas de quadrinhos, jogos de videogame, música. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele like bacana. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, que ajuda bastante o canal. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.